Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí a mais uma aula do básico. Vamos falar dessa ferramenta aqui, muito importante dentro do Tape Read, onde nós identificamos, nos auxiliam a interpretar as regiões de suportes e resistência. Como assim, Tia, região de suporte e resistência? Dentro do fluxo, com essas ferramentas aqui, eles validam uma possível região onde o preço tende a parar, fazer uma reversão e uma região importante. Vamos começar por essa ferramenta aqui, que é o book de preço, ou seja, profundidade do mercado, mesma coisa. Aqui a gente já interpreta regiões onde existe defesa do preço. Repare que o preço está trabalhando aqui na região dos 78 e a gente tem aqui embaixo oferta, liquidez aqui. Como que a gente valida se essa região é importante? A gente agora precisa que o preço ele comece ali, ó, a partir desse movimento agora, que para validar uma região de valor, a gente precisa que o preço continue ganhando essa frequência de mercado. Aqui a gente tem uma frequência de mercado, tá? Onde o preço trabalhando acima dessa região, ele se torna comprador e perdendo essa região, ele se torna vendedor. Lembrando que nesse movimento agora a gente tem uma interpretação de região, a gente tem região, temos oferta, tem liquidez. O que a gente precisa agora? Saber se o preço vai continuar agredindo essas regiões aqui. Ou seja, a gente tendo uma frequência de mercado, a gente entende no seguinte, que quem vendeu bem está aqui. Quem vendeu está aqui, bem está aqui. Por quê? Quem vendeu bem está aqui, Thiago? Vamos lá, quem vendeu bem está aqui. Uma região importante dentro de uma frequência, eu entendo que se ele perde aqui, meu stop tem que estar bem aqui na região de oferta. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Região. Tem outra oferta aqui da ponta contrária no 84, aqui. Ou seja, se eu vendo aqui, meu stop está atrás dessa região, onde tem esses lotes aqui. O que eu tenho que interpretar agora? Se o preço vai buscar essas liquidez aqui para baixo, ó, do 70, onde tem muita oferta ainda. Então a gente precisa ter agressão para o movimento dar continuidade nessa queda, que a gente está no movimento agora de queda. A gente precisa que o preço ganhe essa região aqui para baixo. Não se perca mais nessa região aqui. Nessa região. Então, o que ajuda a gente dentro dessas duas ferramentas? Interpretar regiões de liquidez, onde o mercado tende a parar. Dentro do fluxo, a gente tem aqui essa ferramenta que nos ajuda a entender as regiões de quê? Suportes e resistência. A gente tende a ver se um preço chega nessa região, conforme chegar nessa região, se tem um movimento de absorção ou se tem um movimento de agressão. Como a gente está numa estrutura de baixo, movimento mais de baixista agora, a gente tem o mercado descendo, a gente tem que agora interpretar essas regiões aqui de valor. Essas são as regiões de valor. Como que o preço vai estar chegando nessas regiões? Porque se a gente agora, nesse movimento agora de queda, a gente tem o preço dando continuidade, perdendo essa região de 78,50, ele demonstra para a gente que isso aqui não é um suporte. Ele simplesmente está sendo o que? Oferta de liquidez para o preço descer. Tá? Então, reparem agora que no cenário que a gente tem, vou dar um play e a gente vai conseguir entender que nesse movimento agora a gente tem oferta no 78, o mercado está vindo, agredindo, olha aí como é que a gente vem agredindo o preço, mostrando que vindo muitos lotes, e a gente tem aí um movimento que claramente não mostrou
se ele segurasse no 78 ganhasse 81, a gente tinha uma validação da região onde tinha oferta de liquidez e o mercado bateu e segurou. E o que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O mercado continua vindo, consumindo toda a liquidez ofertada nesse cara aqui, ó, nessa região do preço. Ah, Thiago, então o que você está afirmando e mostrando nessa situação agora que a gente tem aqui um movimento para baixo aí? Como que a gente valida essa região? Aqui a gente validaria o seguinte: chegou numa região de liquidez, que seria esse cenário aqui agora, o que mostra para a gente dentro do VWAP? Lembra que o VWAP são regiões onde ele forma frequência de mercado. Ele vai formando as frequências, tá? Aqui a gente tem as frequências do mercado. Ele valida para a gente, junto com o book de oferta, uma região onde teve liquidez. O mercado não chegou nessa liquidez ofertada e a gente agora, nesse cenário, a gente teria o quê? Uma frequência formada e o mercado voltaria agora a trabalhar acima dessa região. A gente teria nessa frequência formada uma confirmação de um movimento de absorção, que foi o quê? Testada por uma oferta de uma região, o mercado rejeitou essa região e começou a trabalhar acima dela. Nada mais é, pessoal, de tudo aquilo que a gente entende graficamente falando. A gente tem aqui, ó, regiões aqui em cima, a gente tem regiões de resistência e aqui embaixo a gente tem regiões de suporte, tá? Essa frequência, ela faz exatamente isso. Ela forma uma região importante, ela forma uma região de valor dentro de briga do preço, onde a trocação entre lotes, entre comprados e vendidos, que ele tende a explodir para um lado. Ou seja, quando ele ganha essa região aqui da continuidade na venda, quando ele ganha essa região da continuidade na compra, tá? E como que a gente faz a validação desse cenário? Quando a gente tem uma região importante de suportes e resistência, que a gente espera que o preço vai numa região dessa e ele segure, tá? É claro que aqui eu estou mostrando de forma dentro das ferramentas do Tape Read, mas lá dentro do nosso operacional a gente cria essas regiões onde a gente faz toda a leitura de quando o preço chega nessa região para a gente fazer a interpretação tanto do livro de oferta quanto do volume at price, tá? Mas numa didática para que vocês entendam, a gente consegue interpretar essas duas ferramentas da seguinte situação: quando o preço chega numa região determinada, onde tem oferta de liquidez, o que a gente tem que interpretar? O preço chegou numa região, a gente vai lá, agora ele está trabalhando no 75. Vamos lá, está trabalhando lá no 70, teve essa liquidez aqui no 75. A gente teve lá no 75 aqui. A gente agora está aqui no 75. O que o preço agora não pode fazer? O preço agora, para continuar a tendência, ele pode entrar aqui dentro dessa frequência de mercado? Pode. Ele está aqui, está numa frequência. Região de briga, absorção, isso é normal. O que ele não pode fazer agora se eu entendo que isso aqui é uma barreira? Ou seja, eu tenho oferta de liquidez. Aqui eu não consigo interpretar porque a gente só tem o livro de preço e o volume at price, a gente não consegue saber quem que está nessa posição. Mas eu sei que aqui tem oferta, eu sei que aqui tem liquidez. Ou pode também ser uma barreira, um bloqueio para que o preço não passe daqui. Como que eu faço essa interpretação? Entendendo da seguinte forma: desde que o preço agora chegue aqui, ele me mostra que ele já chegou no 75,50. A gente agora teve
renovação de lote nessa região. Reparem que a gente tem defesa nessa região, a gente tem 1,02 contratos aqui. E aí, Thiago, então como que eu vendo agora? Você pode vender dentro dessa frequência de mercado e estopar perdendo ela. Isso que a gente consegue interpretar dentro do tape read, que é dentro dessas ferramentas, são regiões de suporte e resistência. Então, repare que o preço chegando agora nessa região, o que eu falei com vocês? Precisa continuar. Foi para uma frequência de mercado, está dentro de uma frequência, só que agora não pode superar essa região aqui para cima. Vamos deixar o preço aí continuar para que vocês entendam. Repare que a gente tem a oferta no 75 de novo. O mercado entrou para dentro da frequência de mercado. Ele agora não pode perder essa região. Porque se ele perde essa região, ele me mostra que essa região aqui de fato é uma região importante, é uma região forte, é uma região de valor, ou seja, é um suporte, tá? Agora, desde o momento que ele entrou dentro de uma frequência e voltou a consumir os lotes para baixo, a gente vê que não é ainda uma região importante de suporte, ou seja, essa região de preço, o mercado está vindo agora, só está servindo de liquidez, tá? O mercado continua vindo e consumiu os lotes no 75, não é uma região de suporte, ou seja, serviu somente de liquidez para os vendedores que vinham no mercado. Então, voltando aqui para vocês, como que a gente faz as validações? É isso que eu falo. Quando a gente faz lá nosso estudo pré-mercado, marca lá as regiões possíveis de suporte e resistência, o fluxo ele mostra claramente para você as regiões que realmente têm valor. Lembra que eu falei com vocês que a gente tinha renovação no 75, tinha lote no 75, o mercado, para a gente fazer uma possível reversão, o que o mercado tinha que fazer? Ganhar essa região. Ele entrou para essa região, continuou a fazer o movimento dele lá de frequência de mercado, perdeu de novo, dando continuidade à tendência, tá? Então, é muito importante essa ferramenta dentro do nosso tape read, que a gente consegue, com as duas, reinterpretar regiões possíveis de suporte e resistência. Quando chega nessa região, a gente consegue fazer a validação dele pelo volume e o fluxo que chega nela, tá? É isso. Vamos ficando por aqui. Na sequência, vamos para a próxima aula. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Forte abraço.